gente tava esperando pra ver se a Cynthia ia voltar em algum momento pra dentro da história de debate, talvez a gente tenha descoberto que, infelizmente, ela e a Tessia estão com os dias contados dentro da Webtoon. Beleza, que falou arte, galera. Do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não acompanhe a Webtoon ou a novezinha. Então, se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risque. Bom, pra recapitular o que rolou no capítulo passado, a gente viu o Virion se relembrando do que tinha rolado na reunião do conselho, onde o Gideon tinha explicado pra eles o que ele tinha encontrado na praia junto da Vara e da Tessia, fazendo com que eles descobrissem que agora provavelmente a Lacrea teria uma frota de navios completa pra poder invadir de Katen no processo. Fora que a gente também descobre que o Blaine e a Priscila, junto com o Alduin e a Meriel, estavam na intenção de finalizar a relação de paz com os anões novamente para que eles conseguissem ter novas tropas e uma chance de lutar contra os alacrianos que estavam aparecendo dentro das Relictombs e até as frotas que provavelmente chegariam mais pra frente. E depois que a gente vê essa reunião acabando, é aí que a gente vê o Gideon dentro da sua sala, sendo que nesse processo a gente descobre que ele tinha chamado a Tess para poder conversar, mas não foi uma simples conversa, já que a gente descobriu que ele estava na intenção de testar a sua neta para descobrir se ela era realmente apta a entrar na guerra, desse modo fazendo com que a gente visse uma mega luta entre eles, fazendo com que ela finalmente liberasse a segunda fase do seu legado bestial, conseguindo até rivalizar com seu avô. Só que ainda assim o Virion conseguiu superar a sua neta, já que ele tinha bem mais experiência em batalha e provavelmente tinha uma velocidade superior a ela no processo. Desse modo, com ela terminando a luta derrotada, mas ele finalmente concedendo a ela uma chance de entrar dentro da guerra de Katen e a gente encerrando esse capítulo 166 da Webtoon de The Beginning After the End. Pra começar, no capítulo 167 de The Beginning After the End, depois que a gente vê que o Virion concedeu a Tess uma chance de entrar no campo de batalha para poder bater de frente com todos os alacrianos que ela pudesse, é aí que a gente já vê a Elfinha entrando em um modo de completa iluminação. Só que ainda assim ele tinha algumas condições que acabaram quebrando meio que as expectativas dela de entrar sem nenhum problema, pois ele fala que nesse momento ela precisaria ainda do consentimento da mãe e do pai. Ela não podia esquecer a importância que ela tinha, ela não poderia se tornar um peso morto pro seu time, já que caso contrário ela provavelmente seria removida do time e trazida de volta. Fora que caso os companheiros dela também sentissem que ela era um peso morto, ela provavelmente seria removida do time e ainda não poderia questionar. Mas ainda assim, a Tess só tava concordando e acenando para que pudesse ficar com o que ela queria, parecendo uma criança que tava ganhando algo que fazia muito tempo que ela não conseguia. Por isso, mas não menos importante, o Virion avisa ela que seria bom ela guardar o segundo estágio do seu legado bestial, já que se ela utilizasse, provavelmente botaria boa parte da galera em perigo, e principalmente ela, por não conseguir controlar isso completamente, coisa que ela já fala que o próprio Aldir tinha alertado ela anteriormente para não utilizar essa fase enquanto ela não dominasse completamente, o que fez com que logo depois ela também já falasse que estava a fim de falar com o pai e a mãe dela para resolver algumas coisas, além de falar pro avô dela não se preocupar, já que ela ia fazer o melhor para não ter nenhum problema. Fora que ele também já avisa ela que de agora em diante ele não poderia ser mais colocado como avô dela, mas sempre tentou tomar as decisões certas para que ela conseguisse ter uma felicidade e uma segurança garantida. Mas de agora em diante, como ela ia ser uma soldado, ela teria que se reportar a ele e ser tratada como uma, o que fez com que ele também já explicasse que quer sejam ordens diretas ou então ordens que foram dadas diretamente pelo seu general, ele provavelmente daria essas ordens pensando no que seria melhor para Katen, e dessa forma ele não poderia mais pôr o bem-estar dela e assim a segurança pessoal. Mas quando ele dá o aviso final, é aí que ela já abraça o seu avô, falando que tinha entendido, respondendo o cara como seu novo comandante. Para completar, ela ainda avisa que de agora em diante ela ia fazer o melhor para que ela conseguisse proteger todos os pessoas que existem de Katen, além do continente que estaria sempre à sua disposição. E era isso que o avô dela tinha mais medo em tudo isso. Logo depois cortando para onde o Virion tava indo visitar a Cynthia dentro do castelo flutuante. E quando ele descia as escadarias e chega no quarto dela, é aí que a gente descobre que tinha uma pessoa lá cuidando da Cynthia que se chamava Ana, que se desculpa pelo fato de ela não saber que o Virion tava para chegar, mas ele também já se desculpa porque ele não falou ou anunciou que tinha vontade de fazer isso, já que ele fez isso por impulso e apareceu de surpresa. Só que também ele pergunta o que estava acontecendo ali e como estava o estado da Cynthia desde a última vez que ele tinha vindo, e ela fala que apenas tinha administrado todos os suplementos para manter o corpo dela saudável e ela aparentava sempre estar da mesma maneira desde a última vez que ela apareceu, já que tudo que eles tentaram sempre acabou falhando, não conseguindo acordá-la, fazendo com que logo depois ela já dissesse que ia dar privacidade pro Virion e pra Cynthia para que eles conseguissem meio que conversar, né, deixando eles à vontade. Daí quando o Virion senta e ele já frega e fala
Se tivesse começando uma conversa casual, é que a gente já vê ele falando sobre o que o conselho tinha tido anteriormente, falando sobre o fato de Aláquia tá chegando com um exército que tava vindo em barcos a vapor e provavelmente estaria vindo pro continente de Cantiano, transportando milhares ou talvez milhões de soldados para aquele continente. E aí que a gente também já vê ele falando sobre o fato da época de eles terem ido ver como tava indo a construção do Dikaten Zoom anteriormente, o que fez até o Virion falar que provavelmente a Cynthia não teria sido capaz de saber que as plantas tinham sido basadas. Afinal, desde aquela época ela já estava dentro do continente de Cantiano quando eles tinham começado a construir o primeiro Dikaten. Durante tudo isso, mas logo depois ele acaba meio que deixando isso de lado, falando que tinha uma notícia bombástica para ela, que no caso seria o fato de ele ter liberado a Tessia para que ela pudesse começar a lutar nas frentes de batalha, achando até que sua velha amiga ficaria surpresa com a decisão que ele tinha tomado. Inclusive, é nessa hora que a gente também descobre que, apesar do discurso que o Virion fez que ia tratar a Tessia como uma soldado de igual para igual perante os outros, tudo não passou de uma baita de uma mentira, fazendo com que ele desse aquela típica risada, o que ele sempre fazia. E aliás, após ele ter feito isso, é aí que ele já fala que tava com medo. Como vocês vieram até aqui? E caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer conteúdos como de debate, ou então de Bleach, ou então de Solo Leveling, entre outros, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo em primeira mão quando chegar fresquinho aqui no canal. E desse modo, caso vocês contribuam, vocês ajudam a gente a bater a nossa meta de 900 inscritos. Fechou? Então agora vamos continuar. Afinal, ele sabia o quanto a Tessia queria fazer a diferença, mas ainda assim, ele tem uma noção de o quão teimosa ela seria em situações como essa. E por causa disso, ele meio que resolveu liberar ela para lutar de frente com os Alacrianos com a permissão dele, já que caso ele fizesse isso, ela estaria sob a supervisão dele nesse combate. Ou seja, provavelmente ele vai botar alguém para ficar de olho nela para que não aconteça nada de grave. E mesmo tendo tirado esse peso da sua mente, ainda assim ele precisava desabafar com ela, falando que tudo isso que ele tava passando agora ainda era muito difícil, já que foi por esse tipo de coisa que ele tinha se afastado do cargo de rei anteriormente. Até porque agora parecia que tudo que ele tava fazendo era muito maior do que anteriormente, pois nesse momento o Aldir tava avaliando o Virion para saber se ele tava bem emocionalmente, mentalmente e até fisicamente, para que ele conseguisse liderar todas as frentes, seja Constância, os líderes de guilda ou até mesmo os exércitos que tinham dentro de Dikaten. Que aliás fez ele até se achar patético pelo fato de ele querer ficar no jardim apenas vendo a sua neta crescer pacificamente em uma era de paz, desse modo meio que achando que tudo isso era basicamente uma piada muito cruel que ele tava fazendo com a sua própria neta, enviando ela pra guerra. Sem falar que mesmo sabendo de todos os esforços que os reis e rainhas de Dikaten estavam fazendo para que tudo na guerra se saísse bem, ainda assim o Aldir resolveu nomear o Virion, já que ele viu que ele era o mais apto a ser um líder dentro desse campo de batalha, coisa que o Virion não gostou nem um pouco, já que ele tinha vivido bem mais do que a sua esposa anteriormente, e foi em uma dessas guerras que ele acabou perdendo ela para que ele conseguisse viver, e ele não queria isso nem para sua neta, nem para os seus bisnetos ou então para os seus filhos que tinham sido jogadores nisso todo. E aliás, depois que ele fala tudo isso, é aí que ele percebe que ele nunca tinha se desculpado com a Cynthia no passado, já que ele tinha sentido que tinha algo errado anteriormente, mas ele já tinha uma noção de que provavelmente a Cynthia devia saber. E tudo isso era em relação ao que, galera? Era que a Cynthia provavelmente não conseguiria acordar depois que o Aldir tivesse removido, teoricamente, né, a maldição do corpo dela, já que ela sabia que provavelmente ela ia morrer, ou então ao menos ia ficar em coma na hora que entregasse todas as informações sobre os Vitra e a sua terra natal. Mas mesmo assim, o Virion ainda se sentia culpado pelo fato de não ter impedido ela, e pelo fato de ele ter uma chance de conseguir sair na frente dentro dessa guerra, ele acabou deixando que sua amiga chegasse a ficar naquele estado, coisa que ele também não conseguia se perdoar, já que ele não queria isso pra alguém que ele gostava, e por causa disso ele não sabia como ele tinha deixado as coisas chegarem a esse ponto anteriormente, fazendo com que ele se lembrasse do passado onde eles eram jovens e eles se conheceram na guerra anterior. Ele já fala que muitas pessoas até podiam pensar nela como uma espiã, mas ele não era o tipo de pessoa que achava isso dela, já que ela tinha traído o seu próprio povo e o seu próprio continente para que eles conseguissem ter um futuro melhor, mostrando que ela era bem mais forte do que qualquer um que pensasse isso dessa. E sem falar que ele já fala que como a guerra estava prestes a começar, ele provavelmente também não poderia vir nesse momento por mais algum tempo, mas assim que a guerra acabasse, ele ia fazer de tudo para que a Cynthia fosse tirada dali, e melhor, ele ia fazer algum jeito que ela conseguisse despertar, só que até lá ele precisava que ela tivesse um bom descanso. Desse modo, encerrando o capítulo 167 de The Beginner Toward the End. Então galera, o que vocês acharam? Eu já sinceramente tô ficando frustrado pelo fato de eles estarem demorando tanto para trazer o Arte de volta de dentro de efeitos, só que ainda assim vai demorar um pouco para que ele volte, já que a gente vai ver a Tessia lutando algumas
várias vezes dentro do campo de batalha, até que eles cheguem dentro da DG, aonde o Art vai estar dentro de uma pilha de corpos, ou em cima, no caso, né, de uma pilha de corpos, tendo massacrado até uma besta de rank S, sem nem ao menos utilizar o seu legado bestial, como foi com o Guardião de Elderwood. Mas claro, pra você não perder quando tudo isso acontecer, ou então não quiser ficar por fora de todos os vídeos de debate que eu sempre trago aqui pro canal, além dos vídeos de Bleach ou Solo Leveling que eu trouxe recentemente, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, desse modo vocês recebem em primeira mão todo o conteúdo que eu trago aqui pro canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando 3 playlists pra vocês estarem dando uma olhadinha, uma de debate, uma de solo e uma de Bleach. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!